aqui hoje para contar um pouquinho da minha história para vocês. Meu nome é Elinara Vollmeister, eu sou nascida no município de Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. Aos 9 anos de idade, a minha família migrou para o município de São Borja, onde eles residem até hoje. Meus estudos eu comecei então aos 7 anos, no primeiro ano, aos 16 anos para os 17 anos eu concluí o ensino médio. Aí, após essa conclusão, eu migrei para o município de Santa Maria, outro município que fica na região central do estado do Rio Grande do Sul. Após os estudos em Santa Maria, onde eu fiz cursos pré-vestibulares para tentar alguns cursos de graduação, na época que eu saí do ensino fundamental e do ensino médio, que eu tinha acabado de concluir, eu realmente era muito nova ainda e não sabia bem o que eu queria, qual era a profissão que eu iria seguir. E a gente vê isso hoje, que é bem natural a gente encontrar isso nos adolescentes. Os adolescentes, eles têm muitas dúvidas, e eu tinha muitas dúvidas quando eu terminei o ensino médio. O que eu vou fazer, qual a faculdade que eu vou fazer, o que eu devo escolher para o meu futuro. E nessa época, então, eu terminei o ensino médio e eu queria odontologia. E aí eu fui estudar, fazer cursos pré-vestibulares para me preparar para o vestibular, que na época não existia o Enem que existe hoje. Após 2 anos então de estudos em cursos pré-vestibulares, eu não consegui entrar para a faculdade de odontologia. Aí eu acabei então desistindo. Eu digo, não quero mais odontologia, vou fazer faculdade de medicina. Mas na época era mais difícil ainda de entrar. Então eu sabia da dificuldade que eu tinha para estudar na época e também tinha a dificuldade em termos de concorrência. Era muito concorrido na época, era assim, cerca de 40, 50, 60 candidatos por vaga. Então, era muito concorrido mesmo. Então, eu acabei desistindo e acabei optando por fazer psicologia. Eu pensei, eu vou fazer psicologia, depois eu vejo o que eu faço, se eu, de repente, me especializo ou me aperfeiçoo em alguma área que eu me identifique mais, que eu goste mais de trabalhar. E durante a faculdade de psicologia, aí eu entrei então em 99, eu entrei no curso e lá em 2003 eu terminei o curso, onde eu me graduei então em psicologia. Quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu decidi a continuar os meus estudos na área da psicologia. E que o que eu mais queria dentro da psicologia era encontrar o motivo das coisas, o porquê das coisas, aonde que elas acontecem. E eu percebi que eu precisava descobrir aonde que estão os fatos, da onde que vêm os comportamentos. E a neurociência, na época, ali em 2000, ela começou a entrar no Brasil. Ela era uma teoria muito recente, que só existia fora do país. E depois que eu terminei a faculdade, então eu vi que tinha algumas teorias entrando no Brasil, mas em São Paulo. Aí o que eu fiz? Eu procurei ir atrás desse material, ir atrás desses profissionais que estavam trabalhando nessa área. Na época que eu me formei, então, para mim foi tudo muito difícil. Por quê? Porque a minha família foi sempre do interior e a minha formação cultural foi de que você precisa, então, fazer uma faculdade
porque a única coisa que fica na vida da gente é o estudo, nada mais fica a não ser o conhecimento. Tudo pode ser perdido, então bens materiais, não adianta a gente deixar, meus pais sempre ensinaram isso, deixar para os filhos, pois um dia eles podem perder. Se uma coisa que eles não perdem é o conhecimento, o aprendizado. Então meus pais sempre fizeram questão de formar todos os filhos e realmente todos os meus irmãos têm uma graduação. Só que comigo era diferente, eu queria continuar os meus estudos, porque eu vi que a graduação não era suficiente para me dar as respostas que eu precisava na época, né? Eu precisava saber de onde que vinham esses comportamentos, o porquê que as pessoas têm determinados comportamentos, por que umas têm, por exemplo, determinadas habilidades, determinados talentos e outras não. Elas acabam, por exemplo, engavetando esses talentos, né, e outras acabam desenvolvendo, né, determinadas personalidades. Então isso eu fui buscar aprender um pouco mais e saber de onde que vem isso. E na época a minha faculdade também, ela foi mais baseada nas teorias da psicanálise. Então a gente estudou muito as teorias freudianas, as teorias lacanianas, da escola francesa também de psicanálise. Mas eu precisava encontrar o concreto das coisas, o óbvio, onde que se formavam isso tudo, da onde que vem tudo isso. Então, quando eu terminei a faculdade mesmo, a graduação de psicologia, meu pai falou, minha família falou o seguinte, meus pais falaram o seguinte, agora você já tem faculdade, você já se formou, chega, agora você vem pra casa, você casa e você monta uma lojinha aí na garagem de casa, aí num cantinho qualquer e vende roupa. E eu pensei, não, gente, calma, isso daí tá errado, isso não é pra mim, né? Não é isso que eu quero e não foi pra isso que eu estudei. E aí eu comecei a amadurecer. Gente, olha só como a gente demora realmente, né, pra gente encontrar o objetivo, aquilo que realmente a gente quer. Então nessa época aí eu já tinha por volta de uns 23 anos de idade, 24 anos. E aí eu pensei, não, eu não quero isso pra mim, eu quero estudar mais, conhecer mais, só que pra mim era difícil, porque meus pais não aceitavam, eles achavam que somente a faculdade já era suficiente, a graduação. E hoje a gente sabe que não, né? Então existem vários profissionais hoje no mercado e a gente sabe o quanto eles estudam e se aperfeiçoam para conseguir ser o que eles realmente são. E aí eu procurei então ir embora para São Paulo, aí chegando lá, meu pai já logo me ligou, perguntou se eu tinha conseguido emprego, se eu já estava ganhando para me sustentar, aquela coisa toda. E eu disse que não. E aí eu cheguei lá e fui para um processo de seleção, onde eles tinham lá uma oportunidade de residência médica para não médicos. Então eu passei por essa seleção, fiz uma prova teórica, depois da prova teórica teve prova prática, depois ainda teve uma outra seleção em grupo. E eu era apavorada, porque eu pensei, meu Deus, se eu não passar nessa seleção, eu vou ter que voltar para casa, porque essa seleção ia me auxiliar, então, a buscar mais conhecimentos. E eu também teria uma oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo nessa época. E aí foi pela graça de Deus mesmo, que eu consegui, então, ser selecionada para essa residência. Aí na época, então, eu fiz uma especialização lá com o professor Franklin, onde ele me ensinou todas as teorias voltadas aos atendimentos em grupos. A gente fazia muito atendimento de grupo no Hospital das Clínicas lá, porque a demanda era muito grande e a gente não tinha como fazer atendimento individual, então a gente acabava agrupando muitas vezes para a gente conseguir atender as pessoas. Bem, estando lá eu fui procurando outros conhecimentos, outros laboratórios, outros departamentos,
né? E aí eu fui buscar então no departamento da neurologia essa área ligada à neurociência. Na época eu fiz alguns estágios também lá com a professora doutora Silvia Ciasca no laboratório então de distúrbios de aprendizado, onde a gente trabalhava com crianças que tinham problemas, tinham dificuldades para aprender. E mais tarde eu fui então para a USP, lá em São Paulo, porque até então eu fiz essa residência não médica, fiz essa especialização na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo. Lá tem a Faculdade de Ciências Médicas e tem o Hospital das Clínicas lá, onde eles fazem atendimento à população da região. É um hospital bastante grande, um hospital universitário. Aí, como eu estava morando em Campinas, eu fui procurar também conhecimentos na área da neurociências em São Paulo. Aí, no Instituto Central, lá do Hospital das Clínicas, eu fiquei conhecendo então a minha professora que deu aula na informação em neuropsicologia. Essa formação que eu fiz em neuropsicologia foi baseado então em teorias que vieram da Universidade de Londres e depois em convênio com a Universidade do Reino Unido, com a professora Bárbara Wilson, a gente conseguiu aprender um pouquinho mais sobre os processos de reabilitação dentro da neuropsicologia, dentro da neuropsiquiatria e dentro da neurociência. E aí eu fui buscando então mais conhecimento nessa área. Ali em 2006, 2005, a neuropsicologia estava entrando no Brasil. Então foi tudo era muito recente. Então existia nessa época muitos laudos, muitas avaliações em neuropsicologia. E aí eu ficava me perguntando, mas o que eu vou fazer com todas essas avaliações? Como eu posso ajudar todos esses meus pacientes, né? E aí vieram então os métodos de reabilitação que já vinham sendo desenvolvidos na Inglaterra, lá com a professora Bárbara Wilson. E a gente aprendeu então um pouquinho mais como reabilitar esses cérebros de pessoas que sofreram AVC, né, e que sofriam os traumatismos crânioencefálicos. Foi muito interessante essa formação toda, depois a gente continuou estudando, a gente fez grupos de estudo, e aí eu fui também para um grupo de estudo lá no departamento de psicobiologia da Unifesp, né, da Escola Paulista de Medicina, onde a gente estudava então esses processos de reabilitação, como fazer esses diagnósticos, como encontrar esses distúrbios neuropsicológicos, seja de memória, raciocínio, concentração, atenção e como reabilitar, né? Como atingir a alta performance nesses pacientes. Depois disso, veio a oportunidade de eu fazer o meu mestrado. Aí eu entrei então na Unicamp, onde eu já havia feito algumas disciplinas como aluno especial, e aí veio a oportunidade então de desenvolver o projeto do mestrado lá no CIPED, no Centro de Estudos da Criança e do Adolescente, onde eu trabalhei então no departamento de infectologia com trabalho epidemiológico, onde a gente fez um levantamento de crianças que tinham infecções, né, nos primeiros 2 anos de vida. Esse mestrado para mim foi muito interessante, eu aprendi muito em termos de pesquisa, né, sobre ética na pesquisa, eu aprendi um pouco mais sobre estatística, sobre artigos científicos, como selecionar, qual o melhor artigo, então tudo isso foi muito válido para mim. E hoje, então, eu tenho esse título aí de mestre em Ciências da Saúde. Então, esse é um pouquinho da minha história. E aí, depois desse mestrado, eu pensei logo em engajar no doutorado.
Mas aí eu pensei, não, mas o ideal seria se eu pudesse agora levar um pouquinho desse conhecimento da universidade, que eu adquiri dentro da universidade, se eu conseguir levar esse conhecimento para o público em geral, para aquelas pessoas que mais necessitam, porque a gente vê que a universidade ela te dá muitos conhecimentos e esses conhecimentos muitas vezes a gente não consegue ultrapassar as barreiras, né, ir além da universidade. E eu senti muito essa necessidade de ultrapassar essas barreiras e ir até esse público-alvo, ir até a população, ir até a comunidade em geral e orientar as pessoas, né? Para que elas pudessem ter um pouquinho mais desses conhecimentos que nós, do mundo científico, nós do mundo da pesquisa, a gente consegue alcançar, né? Então, a partir daí eu comecei a estudar mais e aí eu fui me dedicar um pouco mais à clínica. Foi quando eu resolvi, então, montar a clínica lá no município de São Borja, no interior do Rio Grande do Sul, onde eu estabeleci lá um consultório, onde eu chamo de mente leve, de clínica mente leve, né? Então é muito interessante porque o meu objetivo é trabalhar unicamente com a mente das pessoas, né? Porque se você consegue estabelecer um equilíbrio com a tua mente, uma homeostase com a sua mente, automaticamente o teu corpo vai ficar mais leve, o teu corpo vai ficar mais saudável, você vai ter mais qualidade de vida. Isso tudo eu consegui adquirir com a experiência, não só no amadurecimento como pessoa, mas também no amadurecimento em termos de conhecimento que esses estudos todos puderam me trazer. E aí eu continuei então estudando, né, por fora e eu observei, acompanhando aí os índices de pesquisa, não só do IBOP, quanto pesquisas do IBGE, do Ministério da Saúde, do nosso país e do planeta, que o que mais mata hoje, né, as doenças que mais acomete a população, não só a população brasileira, mas também a população mundial, são os problemas cardíacos, os problemas cardiovasculares. Então, o outro fator e o outro aspecto que mais agrava a nossa população e que tem aumentado muitos índices hoje é a questão da obesidade. Então, a obesidade em 2017, 2018, o índice era de 53%, 58%. Hoje, em 2019, 2020, a gente já está falando em 61%, 66%, 67% da população brasileira e da população mundial. Então, os índices de obesidade realmente são elevadíssimos. E aí, eu fui tentar entender um pouquinho mais, né, como funciona essa questão da obesidade. E aí a gente vê que não é somente, né, a fome física, que a gente tem uma fome emocional. E essa fome emocional que faz com que a gente acaba atacando a comida, faz com que a gente tenha compulsão alimentar, né? E tudo isso fez com que eu associasse todo esse meu conhecimento em neurociência com a obesidade. Aí eu fiquei pensando, mas gente, olha só, eu tenho uma baita de uma ferramenta na mão, que é o conhecimento neurológico, é o conhecimento das conexões neurológicas, que é o conhecimento do nosso sistema neurológico, né? E como que isso se conecta com esse corpo? Por que as pessoas têm uma fome exagerada, têm uma compulsão exagerada? Por que elas sofrem com isso? Por que as pessoas têm facilidade para emagrecer? Todo mundo emagrece, gente. Só que o porquê que as pessoas não conseguem manter-se magras, né? E aí a gente vai tentar entender isso trabalhando com a mente, né? Então, assim, estabelecer esse equilíbrio, estabelecer essas conexões que são básicas, que são lógicas, que são necessárias, é isso que eu venho trabalhando não só na clínica,
mas que eu estou trabalhando, vindo a desenvolver novos estudos, novas pesquisas aí também nessa área e que eu sou apaixonada por esse conhecimento. Então eu convido vocês a conhecerem um pouquinho da minha história, tá? E essa é a minha história então em termos de formação. Tá? Aí eu fiz então a minha graduação em psicologia, depois eu fiz uma especialização em psicoterapia de grupo, psicoterapia da infância, do adolescente. Depois eu fiz estágio no laboratório, lá no departamento de neurologia. Depois eu fiz também uma pós-graduação em neuropsicologia. Depois eu fui fazer o mestrado em ciências da saúde. E até hoje ainda eu continuo estudando. E eu quero que vocês acompanhem a minha história, porque vocês vão perceber o quanto a questão do emagrecimento está ligada às nossas conexões neurológicas, está ligada à nossa mente. Né? Eu vou estar trazendo estudos científicos publicados na literatura científica, onde a gente consegue comprovar essas conexões, esses comportamentos neurológicos. E aí eu vou contar para vocês que eu também um dia já fui gorda, eu também um dia já me descontrolei, eu também um dia já emagreci, já engordei várias vezes. E é isso que eu vou mostrar para vocês, como que eu era, como que eu fiz, o que foi que eu fiz para conseguir chegar no estágio atual de conseguir então me manter no peso ideal, numa qualidade de vida estável, né, ter boas relações. Isso tudo eu vou estar ensinando vocês. Por isso que é importante que vocês continuem comigo, possam continuar comigo, que vocês possam me acompanhar, porque eu vou estar trazendo várias dicas, vários estudos para mostrar para vocês como que isso acontece no nosso cérebro. Tá bem, gente? Continue comigo, que em breve estarei trazendo mais novidades para vocês. Obrigada!